Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Nivaldo. Bom dia, Célia, bom dia a todos. Então, estamos aqui mais uma semana, mais uma terça-feira. E chegando já pertinho do finalzinho de mais do nosso um livro, né? Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, Célia, que a gente sempre fala, né? André Luiz vai trazer para nós esses 5 modelos, exemplos de desencarne. E que a gente vai percebendo, como ele próprio já disse, que não há um desencarne igual ao outro. Né? O nascimento e o nosso desencarne, cada um vai guardar as suas particularidades, porque vai depender, Célia, de como nós vivemos, nós agimos durante a nossa vida. Então, a gente já percebeu o desencarne lá dos Dimas, do Fábio, né? A moratória da Albina. Agora estamos no Cavalcante. Que veio através de uma prece lá do Joãozinho, né? E foi aceita porque comprometeria a gravidez de uma das filhas da Eunice. De uma das filhas da Albina. Lloyd e Eunice. A Lloyd, né? Estava grávida. E essa menina que a Lloyd aguardava ia ser uma parceira do Joãozinho na continuidade da obra evangélica da Albina. Por isso é que a espiritualidade achou conveniente dar uma moratória à Albina, quer dizer, havia uma justificativa, Célia, coletiva, futura, né? E agora nós estamos no desencarne do Cavalcante, né, Célia? E só lembrando, Nivaldo, são 20 capítulos. Nesse livro, se nós olhando lá o índice, são 20 capítulos. Nós estamos no 18. Então, estamos aí na reta final. E já vimos 3. E vamos ver o terceiro a gente desencarne. A gente tira aqui como modelo, né, Célia, Dimas, que a cada capítulo, né, André Luiz vai dando notícias dele, do desencarne, como ele está, porque o Dimas era espírita, médium, e teve um desencarne difícil, teve uma chegada no mundo espiritual difícil, porque ele não preparou a família, né? Então, a família que ficou desorganizada, e ele, por ver a família também desarmonizada espiritualmente, ele também ficou balançado. E a gente vê como é importante esse esclarecimento, tanto para a nossa parentela, nossos amigos, nossa comunidade que tem contato conosco mais diretamente. Esse preparo para a partida, quanto para quem parte. Esse equilíbrio é fundamental, porque apesar de termos ido ao mundo espiritual várias vezes, mas é sempre uma novidade, sempre o novo. O novo. Quando nascemos, quando reencarnamos e quando retornamos à pátria espiritual. Vamos nos readaptarmos àquilo que nós já estivemos. É uma readaptação. E nesse livro, né, Célia, só aqui, como nós falamos no desencarne do Dimas, que foi um desencarne relativamente fácil, mas que a chegada dele, a readaptação, se tornou difícil. E a gente também, o André Luiz também falou sobre o Gotuso. Mas, o Nivaldo, o desencarne do Dimas não foi relativamente fácil, até porque a família estava ali segurando, né? Segurando. Mas não tão difícil, Célia, quanto a gente vai perceber agora do Cavalcante, não. A gente, do Dimas... E do Fábio, né? Teve um trabalhinho,
não foi assim nada tão suave. Tem o Fábio, que foi tranquilo, não deu trabalho nenhum. A chegada no plano espiritual, semanas depois ele teve a oportunidade de receber a esposa, né? Porque a própria Albina. A Albina que teve essa moratória. Mas a gente teve lá atrás um outro modelo, um exemplo, que foi o Gotuso. O Gotuso. Gotuso, que foi um médico que já estava há 10 anos desencarnado no plano espiritual, atendendo na casa transitória. E ainda estava ligado. E ainda estava completamente desequilibrado do ponto de vista emocional, ligado à família na Terra. A tal ponto que a solução para o problema dele seria um reencarne. Ele reencarnaria como neto da esposa, para que ele pudesse quebrar aquele sofrimento que ele vinha alimentando com relação a perceber a família, a esposa que deu continuidade a um novo matrimônio, com novos filhos, e ele não aceitava aquilo de forma alguma. Todas essas histórias que André Luiz nos traz... são histórias verídicas e que vai servir de exemplo para a gente. Isso aqui é o principal, Célia. A gente não está lendo esse livro aqui. O ensinamento que a gente tira para a nossa vida, para empregar agora. Esse nosso apego às coisas. Daqui para frente, se eu não fiz até agora, né? Quando a gente estava falando, eu não posso mudar o meu passado. E nós já colocamos uma mensagem de reflexão no livro que a gente estuda, do livro dos médios agora, mas se eu não me engano, foi no livro dos espíritos ainda. Porque, como você falou agora... Porque a gente precisa entender que tarde foi ontem. Hoje ainda dá tempo. Então a gente fazer essa mudança, né, essa transformação nossa, para que a gente possa começar a perceber. Nós não somos daqui, Célia. Nós vamos ter, todos nós, vamos retornar à pátria espiritual. Mas não cedo ou mais tarde, todos vamos. Não sabemos a ordem. Mas vamos retornar, então a gente precisa se preparar para esse retorno. Para esse retorno, né? Ter essa consciência de que nós vamos retornar. Retornar sem revolta, porque o que a gente percebeu lá no Fábio? O Fábio encarou com naturalidade. Naturalidade. Né? Ele preparou os filhos, a esposa, incentivou. E ele próprio retornou com muita tranquilidade. E a gente, André Luiz, ele nos mostra a necessidade, nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele nos mostra, Nivaldo, a necessidade que nós temos de nos desapegarmos desse mundo material. Esse mundo não é o nosso verdadeiro mundo. Esse desapego, Célia, material e, de certa forma, um desapego familiar ou pessoal. Não é desamor, não. Não é não amar, mas amar com entendimento, para que a gente não fique com o Gotuso. Não é um amor posse. Posse, porque o Gotuso, Célia, ele tinha um amor pela família, pela esposa, mas era um amor posse. E isso o prejudicou. O Fábio, ele deixa a esposa livre. Desprendido completamente. Desprendida, olha a diferença. Então é esse amor. O Fábio, efetivamente, ele amava a esposa, os filhos, porque ele quer o melhor para ela, né? Mas, Célia, no capítulo 18, que a gente está agora, como você falou, estamos na retinha final, são 20 capítulos, estamos falando sobre o desprendimento difícil, que é o caso Cavalcante. Cavalcante, nós já tínhamos visto lá anteriormente, ele é católico. E pelo que nós já vimos até agora, o Cavalcante está com câncer, né, uma metástase em todo o seu organismo, mas ele está tão agarrado à matéria que ele dificulta, inclusive, a equipe do Jerônimo, do André Luiz, que está lá para fazer o desencarne dele. E por que o Cavalcante, Célia, está agarrado a essa necessidade de não morrer? Porque ele tem medo. Ele tem medo. Ele afirma... católico... Ele afirma que
ele vai ter um capelão que vai assistir. Ele pede, né, como todo católico, a fazer a confissão final. Aquela extrema-unção, né? E aí ele diz para o capelão: tenho medo, muito medo de morrer. Por quê? Porque nós sabemos, Célia, que na religião romana, você, ao morrer, você só tem 2 caminhos, basicamente: o céu ou o inferno. Se você agiu com prudência, você vai para o céu, é aquele local de descanso final. E fica aguardando, né, a ressurreição final. Ou o inferno. Tem lá o purgatório, né? Então o Cavalcante, ele tem medo porque ele acha que ele não conduziu a vida dele com dignidade. Então ele acha que ele vai para o inferno. Olha o problema que o Cavalcante está vivendo, o drama que ele está vivendo. Então ele não quer morrer, porque ele não quer se deparar com aquela imagem do inferno que foi passado para ele, que é aquele queimar a vida toda, o resto da vida no fogo do inferno. E tem o capelão, nós vimos na semana passada que o capelão, ele estava querendo acabar logo com aquele negócio. Porque a situação o cheiro que exalava, né? A situação do Cavalcante, Célia, ele que já está com metástase, ele já começa a exalar um odor desagradável. Os órgãos já estão em deterioração. E o próprio... ninguém aguenta mais, suporta ficar próximo ao Cavalcante. E o capelão, por sua vez, foge aí toda a parte que ele teria que ter, né, de afabilidade e tudo mais para com aquele paciente, ou aquele doente, com aquele irmão ali. Mas ele quer acabar. Era quando o Cavalcante mais precisava. Né? Mas ele quer acabar, porque ele não suporta o odor que Cavalcante exala, o cheiro, né? Então, Célia, continua para nós paramos aí, né? O capelão falava apressado, abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o moribundo continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Era o cheiro que ele, infelizmente... aí nós vamos lembrar de outra passagem, e aí de Jesus ele não veio aqui para os sãos, ele veio exatamente para os doentes. E aqui esse capelão que tem a incumbência de trazer a palavra do Cristo, tem essa impaciência. De dar ali toda aquela tranquilidade, de apacentar, ser fraterno, benevolente, né? De consolar, de falar de Jesus para ele naquele momento, né? De confortar. Mas o cheiro estava falando mais alto nele. Bem, temperou o religioso, o capelão, né? Não ocultando um gesto enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier, o capelão falou para o Cavalcante. Ouça, padre. Acredita que me salvarei? Isso o Cavalcante perguntando ao padre. Você veja que é a dúvida dele interna, é o drama que ele vive de querer saber se ele se salvará. Se ele estiver salvo, ele vai para o céu. Se ele não estiver salvo, ele vai para o inferno. E aí, aqui, a gente vai... Vamos pensar na doutrina espírita. Ninguém precisa falar para a gente, você vai se salvar, não vai se salvar. Primeiro que todos nós nos salvaremos. Todos nós seremos espíritos felizes. Célia, isso segundo a doutrina. Desculpe só te cortar. É uma fala muito comum da Igreja Católica de que Jesus... ele veio morreu para nos salvar. Né? Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele não morreu na cruz para nos salvar. Nós é que temos, cada um de nós, nos salvarmos. Como? Pelas nossas atitudes, pela nossa transformação, pela nossa mudança. Ele veio para dar o exemplo de como ser, como fazer.
Jesus ele é um modelo, como está no Livro dos Espíritos, né? Deus nos deu Jesus para servir como modelo e guia. Mas nós, cada um de nós, temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos salvar. Como? Praticando e sendo pessoas melhores a cada dia. Essa é o mote, é o que nós precisamos fazer. Então, quando ele pergunta, quando Cavalcante pergunta, ouça, padre, acredita que me salvarei? A gente não precisa de ninguém para nos dizer afirmar, se vamos, né, ou não nos salvar. Porque é só a gente fazer um retrospecto de como, o que nós fizemos nessa existência, o que nós estamos fazendo nessa existência. A nossa consciência nos diz. Mais um detalhe, a gente ter a certeza de que se nós não fizemos exatamente o que tínhamos para fazer, teremos outras oportunidades. Deus nos dará outra através da bênção da reencarnação. Não é? Isso nos consola. E aí o capelão responde a Cavalcante, sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Aí é para a gente se perguntar o que é ser um bom católico. É uma resposta de cada um que é. Porque não basta vocês nos considerarmos bons espíritas. Nós temos que ser. Nós temos que ser. Mas escute, e a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui eu o culpado direto? Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. Lembro-me de que, às vezes, chamava-me Padre Sem Batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Olha o pensamento do Cavalcante. Ele foi abandonado pela esposa. Ela, como ele relata, né? A esposa, há muitos anos, sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Então, ela trocou o Cavalcante, se consociou com outro homem e sumiu da vida dele. Ele nunca mais teve notícia dela. E ele achava que ela tinha sido, né, sempre admitir que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Por que incompreensão da parte dela? Porque ele era um homem muito dedicado à religião. Tanto que ela o chamava de Padre Sem Batina. A esposa denominava o Cavalcante de Padre Sem Batina. Porque ele vivia muito para a religião. Mas ele mesmo, ele diz, faltando-lhe com a assistência necessária. Então ele se achou, a princípio, né, que ela era culpada. Mas depois, agora, fazendo uma nova reflexão, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Então ele começou a refletir melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Então ele começa a pensar, a princípio a culpa era dela, mas agora, próximo à morte, ele começa a ficar em dúvida. E se eu fui o culpado, eu vou para o inferno.
não é? Essa é a dúvida do Cavalcante. E aí a gente começa a ter uma ideia do porque medo ele dele. efetivamente, Célia, ele acha que nessa segunda reflexão que ele estivesse faltando-lhe com a assistência necessária. Na segunda reflexão, agora já próximo à morte. Inicialmente, ele culpabiliza a esposa, mas agora ele traz essa culpa para ele. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Ele provavelmente era uma pessoa muito ligada à igreja, à religião, tanto que ela chamava ele ele deveria se dedicar muito à religião. A esposa chamava ele de padre sem batina. Então, devia ser aquela pessoa que vive no centro espírita, não tem isso? Às vezes, leva logo a cama para lá, a gente ouve isso às vezes, ou sabe dessas histórias. Um dos parceiros convive muito mais na casa espírita do que o outro, quando não há uma convivência entre o casal dos dois participarem juntos, a coisa não fica legal. Né? Então, é necessário, evidentemente, numa situação dessa, né, Célia, que haja um consenso do casal. Mas nesse caso aqui do Cavalcante, muito provavelmente ela não participava e ele sim. Então, após fitar o clérigo, demoradamente implorou: poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-la. A esposa que abandonou ele. Necessito vê-la, a fim de apaziguar a consciência. Essa consciência é essa voz que todos nós temos, que ela não se cala nunca. Há 11 anos perdia de vista. Ou seja, há 11 anos Cavalcante não sabia onde se encontrava esta mulher. E esse apaziguar, né, Célia, muito provavelmente ele queria se perdoar. Muito provavelmente pela atitude que ele achava que tinha cometido com ela. Eu acredito que ele queria se perdoar e pedir perdão. Eu acredito. Apaziguar, né? Para poder ter essa possibilidade na mente dele de agora eu vou para o céu. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo e repetia com impaciência. Sabe, quando você já não aguenta mais aquilo, a pessoa está falando, né? Então o padre demonstrava essa impaciência. Descanse, descanse. Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O moribundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou: obrigada, padre, obrigado. Obrigado, padre, obrigado. O religioso tentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, não queria ficar sozinho, né? Perguntou ainda: acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Ou seja, ele já estava definindo o lugar para onde ele ia. Se ele fosse para o purgatório, já estava bom, né? Acha que me demorarei muito tempo no purgatório? Célia, aqui a gente percebe também, né, o quanto o Cavalcante coloca a decisão da vida dele na mão do outro. E a gente sabe que isso não funciona, não é assim. Só na mão de Deus. Não é? Que ideia, murmurou o interlocutor entediado. Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus. Enunciou as últimas palavras com tamanha irritação que o enfermo lhe percebeu o descontentamento, sorriu humilde e calou-se. Cavalcante percebeu que o padre já não tinha mais vontade de estar ali com ele, né? O sacerdote, ao se afastar aliviado,
encontrou certo médico e indagou. Afinal, que acontece ao cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos compridos. Estou cansado. Então, você veja, esse era o pároco, né? O padre, né, que estava lá para confortar Cavalcante. Ele encontra com o médico e pergunta, como é que é? Morre ou não morre? Morre ou não morre? Pô, não aguento mais, estou cansado, né? Tem sido gigante na reação, informou o médico, o clínico bem-humorado. Considerando-lhe, porém, os males sem cura, venho examinando a possibilidade de eutanásia. Porque ele, o Cavalcante, já estava numa condição, né, Célia, que todos os órgãos estavam contaminados. Mas ele não morria. Então, o médico já pensa na possibilidade de uma eutanásia. Ou seja, de uma morte antecipada. E aí a doutrina espírita Vai falar isso aqui, né? nos esclarece sobre isso. Parece-me caridade, redarguiu o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. E o padre concorda com essa possibilidade do médico de praticar uma eutanásia. O Esculápio abafou o riso franco e despediram-se. Ainda riram-se. A cena chocava-me pelo desrespeito. Choca a gente. André Luiz está falando. Não agora, choca? né? Esse Que conversa, né? Esse comportamento do padre, E do médico? muito anteriormente, antes do padre encontrar o médico, a impaciência, a irritação do padre já mexe com a gente. Aí culmina com essa conversa impiedosa do médico e o capelão. Porque você imagine o padre chegar ao médico e como é que é? O Cavalcante morre ou não morre? Quer dizer, inquirindo o médico, né, sobre a situação do Cavalcante. Poxa, não é possível, né? A cena chocava-me pelo desrespeito. Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência, notavam situações meramente superficiais, incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma. O que aqueles minutos, aquela atitude que eles poderiam tomar, significaria para o Cavalcante, o espírito Cavalcante. Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão, Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. E aí, Célia, a gente volta a fazer aquela observação. O André Luiz, o Jerônimo veio com essa equipe para participar fazer 5 desencarnes. E esses desencarnes, com essa assistência especializada, são para espíritos merecedores. Se Cavalcante estava recebendo esse apoio dessa equipe vindo do nosso lar, é porque ele era um espírito diferenciado. Como nós vimos o Dimas e o Fábio. Como André Luiz, né, Célia? Desculpa. Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho. Eu acho que aqui nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, André nos traz esses relatos desses 5 desencarnes. Mas eu acredito, Nivaldo, que durante o tempo de André Luiz, nos trabalhos no mundo espiritual, esse carinho não faltou a ninguém, nem aqueles que nós vimos lá no início do capítulo,
no socorro aos vales dos... nos vales, nem aqueles faltou o carinho dessa equipe, né? De toda a equipe socorrista. Esse carinho é dado a todos, até porque se a gente... Sabe aquele capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos? Porque o que nós temos que fazer o nosso melhor, seja para quem for. Se eu me proponho a socorrer, eu tenho que socorrer da melhor maneira que eu possa. E esse carinho, esse amor, essa atenção está ao alcance de todos nós. Depende de nós. Para mim, para André Luiz, não saberia ministrar-lhe benefícios, dada a incipiência de minha singela colaboração. Mas Jerônimo e Bonifácio, lembram do Bonifácio? Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem-amada criança. O Cavalcante. Quando o eclesiástico pisava mais longe, meu assistente considerou. Aí o Jerônimo considerou. E você falou lembra, para né, Célia, André. Que nessa missão só estava Jerônimo e André Luiz, porque o padre Hipólito e o Luciano estavam lá na casa transitória, onde eles tomavam conta do já desencarnado o Dimas e o Fábio, né? Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou. O pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Por isso é que ele mereceu essa... Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertira-o do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. A situação que o Cavalcante passava, né, Célia, é aquela de desconsolo total, sozinho e com muito medo de morrer. E ele precisava de alguém que realmente o apoiasse, sabe? Aquela pessoa que segura na tua mão e diz, olha, estou aqui contigo e nós vamos orar, vamos passar por essa fase. Era isso que Cavalcante precisava. Por isso é que ele pede o comparecimento dessa determinada religiosa, companheira, né? Essa situação que Cavalcante se encontra é tão triste, porque além dessa solidão, André Luiz ele nos traz esse termo, funda sede de consolo. Provavelmente encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Padre. Porém, a irmã de caridade não trazia consigo
melhor humor. Gente, Não deu sorte. Cavalcante não deu sorte. Ai, meu... Fez questão de escutá-lo, alçando desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa mais dolorosa. Porque ela muito provavelmente, né, Célia, ela tampava o nariz e colocava alguma coisa para distrair aquele cheiro que ela percebia. E o Cavalcante, evidentemente, ficou mais decepcionado ainda. Toda essa Pior. cena, a gente pode... nós não presenciamos, mas a gente imagina. Cavalcante chorou e queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Aí que está o que da questão, Célia. O que prendia Cavalcante ainda era essa necessidade dele, dessa rogativa, desse pedido de perdão, dessa reconciliação com a esposa, com a ex-esposa. Era isso que ainda retinha o Cavalcante encarnado. Então, não desejava partir sem a reconciliação conjugal. Vamos lembrar que ele tinha pedido ao padre lá. Rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas, logo pudesse tornar ao exercício comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. A irmã de caridade, e aí vamos, para quem tem o livro, vocês vão ver que a irmã de caridade está entre aspas. Uhum. Para quem não tem o livro, para quem só está nos ouvindo, essa irmã de caridade está entre aspas. A irmã de caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera. Tenha fé. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições. Como o doente insistisse nas solicitações, concluiu ríspida e secamente: não tenho tempo. Isso aí. O agonizante deu curso ao pranto silencioso. É quando você chora por dentro, né, Célia? A dor do Cavalcante era aquela dor interna, né? Chorava por dentro. Pranto silencioso. Recordou de alma oprimida por angustiosas saudade. Recordou de alma oprimida por angustiosa saudade a infância e a juventude. Percorrera as estradas terrenas de coração aberto à prática do bem. Não compreendia Jesus encerrado nos templos de pedra. Esse é o entendimento do Cavalcante, ó. À distância dos famintos e sofredores que choravam por fora. A doutrina que abraçara não lhe oferecia ensejo de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais
e a perder grande tempo através de manifestações de culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Porque amara o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Perseverava mesmo assim. Embora as condições elevadas em que se envolvera a fé, ignorava as lições do além-túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade de sofrimentos purgatoriais enchia-os de temor. Ou seja, para onde Cavalcante corresse, do que ele pensasse, causava sofrimento para ele. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por regressar em coletividade diferente, em que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão, mas, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos a ação. Ou seja, então, Jerônimo e André estavam ali assistindo. Veja só Cavalcante. Essa última colocação, prejudicado pelos princípios dogmáticos da escola religiosa a que se filiara. Então, esses princípios dogmáticos é o do céu, do inferno, do purgatório, né? Isso era que trazia todo esse sofrimento para o Cavalcante. E por isso ele queria se reconciliar com a esposa, porque ele achava que ele havia errado. E ele queria se reconciliar antes para não correr o risco de ir direto para o inferno. Ele queria pelo menos ir para o purgatório. E que já causava sofrimento para ele. Não era... Não. O assistente pondo em prática tá. recursos magnéticos, o assistente Jerônimo, né? Pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhes os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Então, foi dado passes magnéticos para que Cavalcante relaxasse, né? Dado pelo Jerônimo, já a equipe espiritual entrando em ação. Contudo, o moribundo lutou por manter-se vigilante, ele não queria dormir, né? Temia dormir e não despertar, pensava ansioso. Ele não queria nem dormir para não morrer, né? Queria ver a esposa antes do fim. Dizia de si para consigo: não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Se ela surgisse, acariciava a possibilidade, penitenciar-lhe-ia dos erros passados, pediria perdão
ele está falando, está pensando, Cavalcante está pensando no encontro com a esposa, ele se perdoar, acariciar-lhe os pensamentos. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Ou seja, ele aceitava até que ela viesse com o novo parceiro que ela estava vivendo. Mas ele queria ter esse encontro com ela, afinal, para se desculpar com a ex-esposa. E ele continua. Por que odiar? Porventura, não ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre bênção do Altíssimo? Quem seria mais culpado? Ele, que mantinha dobrada a indiferença para com as exigências efetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé? Ou aquele homem, despreocupado de qualquer responsabilidade, que a recolhera, talvez em desesperação? Se pugnara sempre pela prática da caridade, por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessidade, com a necessária demonstração, portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram-lhe o espírito de amor universal. Não tolerava a sufocação do idealismo ardente. Ninguém poderia reprová-lo, mas se era esse o caminho escolhido, que razão o levaram a desposar pobre criatura? Incapaz de arrepender-lhe-se a fome da luz. Por que fizera firmes promessas a um coração feminino, ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dela como sicário invisível. Quer dizer, ele percebia a proximidade da morte e o medo estava dentro dele. Ele não podia sair daquela vida sem a possibilidade de uma reconciliação. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Então, na vida dele, né, ele tinha essa consciência da ajuda, da simplicidade, de fazer ao próximo tudo aquilo que ele poderia, mas ele não tinha esse entendimento espiritual, ele não tinha o entendimento da vida após-morte, era cego. E é exatamente isso, que esse sentimento, esse envolvimento que Cavalcante está tendo próximo a esse desenlace, porque nós sabemos que a vida continua. Isso. Não queremos. Queremos continuar aqui, mas vamos ter que regressar ao mundo espiritual. Mas a gente sabe que tem um prolongamento. Nós vamos retornar à nossa verdadeira casa. E para quem não acredita em nada? Então você veja, é exatamente e isso. O nada. O Cavalcante permanecia cego para o outro lado da vida. Né? E isso trazia esse sofrimento, esse desespero para ele, sério. Porque você não sabia o que vai te acontecer. Você pensar no nada, você vai para o nada. O pior,
ele sabia que ele ia, no mínimo, para o purgatório. No mínimo, para o purgatório. Mas fazer o quê? Que era o purgatório, aquela Mas ainda- região não, de não. sofrimento intermediário com possibilidade de ir para o céu. Não, mas, Nivaldo, mas tem o juízo final ainda nessa história toda. Vai pro purgatório, vai pro céu, vai pro Olha inferno, o seja dilema lá. na E- cabeça do Cavalcante. E aí ainda tem o juízo Ele se final. considerando, na altura do campeonato, errado, por ter se dedicado tanto tempo da vida dele a causas externas e provavelmente ter deixado de cumprir as suas obrigações para com a esposa. Né? Então, Mas esse ele o era drama dele. dedicado ao bem. Muito embora a religião que ele tinha abraçado o levava à exterioridade, a praticar atos exteriores, mas ele era dedicado ao bem. Célia, nós vamos ter que parar por aqui hoje, né? Estamos chegando já ao final do nosso tempo, próximo já ao nosso almoço, e vamos deixar então para a conclusão desse capítulo, né? De como vai se dar esse desencarne de Cavalcante. Muitas coisas ainda vão acontecer aqui. André Luiz vai trazer para nós muita coisa ainda sobre esse desencarne do Cavalcante. Nós vamos poder ter uma ideia precisa do que vai acontecer e vai ficar para a próxima semana, então, com vocês. Então, E a gente agradece sempre a Deus, né? Agradece a essa espiritualidade amiga por essa nossa vontade de estarmos aqui estudando com vocês. Obrigada, Pai, obrigada a todos esses amigos espirituais que aqui se encontram. Graças a Deus. graças a Deus. Paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.